Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma exploração de ideias aqui no nosso espaço. Que bom ter sua companhia. Hoje a gente vai mergulhar num universo que, olha, eu aposto que muita gente conhece bem. Aquela relação meio complicada, às vezes de amor, mas muitas vezes de puro estresse, com a famosa lista de tarefas. Sabe aquela sensação de olhar para a lista e ela parecer um monstro? Te encarando de volta, quase perguntando assim, com ironia, e aí, vai dar conta? Pois é, vamos conversar sobre estratégias, sobre mentalidades para lidar melhor com isso. E a gente vai se basear nas reflexões bem instigantes de uma edição da newsletter Desacelera e Avança. É uma batalha quase diária para tanta gente, né? E o interessante é como muitas vezes a gente foca, sei lá, nas ferramentas. Ah, o aplicativo novo, o planner super colorido, o método da moda. Mas a reflexão que a gente está analisando hoje, ela convida a dar um passo atrás, sabe? E perguntar, será que o problema está mesmo na ferramenta? Ou está no que a gente está colocando nessa lista? E por quê? Exato, a grande sacada parece ser essa, mudar o foco. Em vez de ficar buscando a fórmula mágica para fazer mais coisas mais rápido, a proposta é investigar como a gente pode fazer as pazes com as nossas pendências. E isso passa por fazer as coisas certas, sabe? Aquelas que realmente importam, com mais intenção, mais consciência. Ok, então. Vamos desembalar isso aí. Começando por um cenário que, nossa, é muito comum. Quem nunca chegou ao fim de um dia assim, exausto, sentindo que correu uma maratona, respondeu 1000 mensagens, apagou vários incêndios, mas aí para e pensa, tá, legal, mas o que eu realmente construí hoje? O que avançou de verdade? É o que o material que inspira a nossa conversa chama de teatro da produtividade. É uma performance, né? Uma performance de ocupação que nem sempre se traduz em progresso de verdade. É uma armadilha muito sutil. Porque essa sensação de estar ocupada, ela é quase viciante. E ela se alimenta muito de uma dificuldade crônica que a gente tem. Separar o urgente do importante. O urgente grita, né? Pisca, notifica, interrompe. É o e-mail que acabou de chegar, a ligação inesperada, a demanda de última hora. Já o importante, aquilo que está ligado aos nossos objetivos de longo prazo, aos projetos que realmente fazem a diferença, isso muitas vezes é silencioso. Não tem alarme, não manda notificação. Precisa de espaço mental e tempo dedicado, sabe? Algo que só surge se for criado ativamente. E é muito fácil cair nessa cilada. As demandas externas parecem sempre mais altas, né? Ou então é a nossa própria ansiedade que empurra a gente para resolver o que parece mais imediato, mesmo que não seja o mais relevante. O que será que alimenta esse ciclo vicioso? O material que a gente está olhando aponta alguns velhos conhecidos, quase como personagens dessa peça toda. O primeiro é bem visual. A síndrome do bombeiro. Aquela pessoa que vive com a mangueira na mão, sabe? Correndo para apagar incêndio. Seja o fogo causado pelos outros ou, muitas vezes, pela própria falta de planejamento, pela procrastinação que deixou tudo para a última hora. A adrenalina pode até dar uma sensação de heroísmo ali no momento, mas viver assim é exaustivo e pouco estratégico. Pois é. E depois tem um vilão mais sorrateiro, né? O perfeccionismo disfarçado. Aquela tarefa que se arrasta por dias, semanas, porque ainda não está boa o suficiente. Aquela busca incessante pelo detalhe perfeito, que na maioria das vezes, ninguém além da gente mesmo notaria. E enquanto isso, outras coisas importantes ficam ali, paradas. Será que o bom o suficiente não liberaria energia para o que realmente importa? É uma pergunta difícil, eu sei, para quem sofre disso. Sem dúvida. E complementando, tem a enorme dificuldade em dizer não. Ou, às vezes, um não mais suave, né? Um agora não posso, ou não sou a melhor pessoa para isso. A gente acaba acumulando compromissos, tarefas, favores que nem se conectam com nossos objetivos principais. Às vezes por receio de desagradar, por falta de assertividade ou por uma dificuldade genuína em avaliar nossa própria capacidade. E cada sim desnecessário é tempo e energia que deixam de ir para o que é essencial. Qual o nosso destino?
qualquer caminho serve. Qualquer tarefa parece válida. A gente fica meio à deriva, preenchendo o tempo com atividades que podem até ser produtivas em si, mas que não levam a gente na direção que realmente deseja. É como remar vigorosamente, sem saber para qual porto ir. E reconhecer esses padrões na gente dói um pouco, né? Mas é o primeiro passo, é fundamental. É como acender a luz numa sala escura. Só assim para a gente começar a desmontar esse teatro, sair desse modo reativo e começar a escolher onde colocar nossa energia de forma mais consciente, priorizando o que de fato vai fazer a gente avançar. E se a gente simplesmente continua adicionando tarefas sem critério, sem parar para refletir, a lista vira aquele monstro que assombra a gente. Aquela sensação de que nunca vamos dar conta, sabe? Que estamos sempre devendo. A ideia trazida na reflexão que a gente está explorando é aplicar um conceito poderoso, o minimalismo nas pendências. Uma abordagem mais seletiva, mais intencional. Isso te lembra algo, não? Aquele famoso princípio. Ah, sim. O princípio de Pareto, né? O famoso 80-20. A ideia central aplicada aqui é que provavelmente uma minoria das nossas tarefas, talvez uns 20%, é responsável pela grande maioria, tipo uns 80% dos nossos resultados significativos. O desafio, claro, é identificar quais são esses 20% vitais no meio de tanto ruído. E isso exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Não se trata de escolher as tarefas mais fáceis, ou as mais rápidas, ou as mais prazerosas. É sobre identificar o que realmente move o ponteiro, sabe? Em direção aos nossos objetivos mais importantes. É quase um convite a fazer um detox de tarefas, né? Uma faxina geral na lista. Olhar para cada item que está ali, consumindo espaço mental, e fazer algumas perguntas essenciais. Quase um checklist de relevância. A primeira pergunta, e talvez a mais libertadora: isso precisa mesmo ser feito? Será que essa tarefa ainda é relevante? O contexto mudou? Ela ficou obsoleta? Muitas vezes a gente mantém coisas na lista por pura inércia, sem perceber que já perderam sentido. Simplesmente deletar algo que não serve mais pode ser incrivelmente produtivo. É um alívio. Boa. Segunda pergunta importante. Isso precisa ser feito por mim? Aqui entra a arte de delegar, que não é só passar o problema para frente, claro. É avaliar se tem alguém na equipe, em casa ou um fornecedor que poderia fazer isso. Talvez até melhor. Ou para quem essa tarefa seria uma oportunidade de desenvolvimento. Ou ainda se dá para automatizar, simplificar de alguma forma que não exija a nossa intervenção direta. E a terceira, que é crucial para o gerenciamento do tempo. Precisa ser feito agora. Existe uma urgência real ou é uma urgência que a gente mesmo se impôs? Poderia ser agendado para um momento mais adequado, quando tivermos mais energia ou recursos. Nem tudo que pode ser feito hoje deve ser feito hoje. A capacidade de adiar conscientemente e sem culpa é uma habilidade muito valiosa. Para tornar essa curadoria mais prática, mais pé no chão, o material sugere algumas ações concretas. Como a gente pode começar a aplicar esse minimalismo no dia a dia? Olha, um bom ponto de partida é fazer uma auditoria da lista atual. Pegar tudo que está anotado no papel, no app, na cabeça e revisar criticamente. Especialmente aqueles itens que moram lá há semanas, meses. Sabe, aquelas tarefas meio zumbis. Por que ainda estão ali? Foram procrastinadas, perderam a relevância, exigem um passo anterior que não foi dado. Entender o porquê é fundamental para decidir o que fazer. Executar, eliminar, delegar ou talvez renegociar o prazo. Outro passo importante: conectar cada tarefa com os objetivos maiores. Se perguntar, concluir isso aqui me aproxima de qual meta importante? Se a resposta for meio vaga, tipo, nenhuma? Ou, não sei direito, é um sinal de alerta. Talvez essa tarefa não mereça estar no topo da lista agora. Ou talvez precise ser redefinida para ter um propósito mais claro. Esse filtro ajuda a garantir que o esforço está alinhado com a direção que a gente quer. E tem uma ferramenta visual que pode ajudar bastante, que é a matriz de impacto versus esforço. Tentar classificar as tarefas, sabe? Quais têm alto impacto nos seus objetivos
e exigem um esforço razoável. Essas são as joias, prioridade máxima. E aquelas de baixo impacto que exigem um esforço enorme? Essas são as armadilhas, candidatas fortes a serem eliminadas ou pelo menos radicalmente simplificadas. E as outras combinações, alto impacto, alto esforço, baixo impacto, baixo esforço, também pedem estratégias específicas. Não precisa ser uma ciência exata, mas só de visualizar já ajuda a decidir onde vale a pena investir energia. E claro, não esquecer de delegar ou simplificar. Nem toda tarefa exige a nossa assinatura pessoal ou um nível de complexidade de, sei lá, obra de arte. Onde é que o bom o suficiente é realmente suficiente? Onde a gente pode confiar em outra pessoa? Onde dá para usar um modelo, uma ferramenta, um processo mais simples? Cada simplificação libera recursos mentais e tempo. É precioso. Por último, e talvez o mais desafiador na prática, bloquear tempo para essas tarefas essenciais, os tais 20%. Não é só listar, é agendar mesmo. Tratar esses blocos de foco como compromissos inadiáveis, sabe? Como uma reunião importante com o CEO da sua própria vida ou do seu projeto mais crucial. Proteger esse tempo das interrupções e da tirania do urgente. É um ato de autocompromisso, né? Métodos, Pareto, matrizes. Tudo isso é útil, claro, mas não adianta nada se a gente tentar se encaixar numa fórmula mágica que não serve pra gente. Quantas vezes a gente já tentou usar o sistema de organização de outra pessoa que parecia perfeito para ela e abandonou em poucos dias por pura frustração? Acontece direto. Totalmente. Essa busca pelo sistema perfeito externo pode ser uma armadilha em si. A chave, como aponta o material, parece ser a construção de um sistema pessoal. Algo que seja moldado por nós e para nós. Adaptado ao nosso fluxo de trabalho, sim, mas também à nossa personalidade, ao nosso nível de energia, às nossas circunstâncias de vida que mudam o tempo todo. Um sistema que nos sirva, e não o contrário, onde a gente vira meio que escravo de regras que não fazem sentido para a nossa realidade. Isso implica em algumas coisas importantes. Primeiro, aceitar que é um processo de tentativa e erro, né? O que funcionou semana passada pode não funcionar hoje. Aquele aplicativo que o colega ama pode ser péssimo para mim. Requer experimentação, ajuste constante. E um ponto que o material enfatiza e que eu acho essencial, ser gentil consigo mesmo nesse processo todo. Exatamente, porque, vamos ser sinceros, haverá dias ruins, semanas em que a procrastinação vence, momentos em que um imprevisto joga todo o planejamento pela janela. A vida é assim, né? O objetivo não deveria ser a perfeição robótica de ticar todos os itens todos os dias. Isso é irreal e só gera culpa. O alvo mais saudável é a consistência sustentável. Um sistema simples, talvez até meio tosco na aparência, mas que você realmente usa na maior parte do tempo, vale infinitamente mais do que aquele método super sofisticado que fica abandonado no segundo contratempo. É como encontrar a própria bússola pessoal para navegar nas tarefas, né? Não é um mapa pronto que alguém te dá, mas um instrumento que a gente aprende a usar e a calibrar com o tempo. Como a gente pode encontrar pistas para construir essa bússola? Algumas diretrizes podem ajudar nessa construção, como sugere a reflexão. A primeira, eu diria, é a simplicidade. Começar pelo básico. Um caderno e caneta, um app de notas simples, um quadro branco, qualquer coisa que não crie uma barreira inicial de complexidade. A sofisticação pode vir depois, se precisar, mas começar simples aumenta muito a chance de adesão. Menos é mais, especialmente no início. Faz todo sentido. E para manter o sistema vivo, precisa de atenção, certo? Como um jardim que precisa ser cuidado. Exatamente. Por isso, um ritual de revisão é fundamental. Não precisa ser nada demorado, não. Reservar uns 10, 15 minutos, talvez no fim do dia, ou no início da manhã, ou uma vez por semana, o que funcionar melhor. Para quê? Para olhar o que foi feito, o que ficou pendente, ajustar as prioridades para o dia ou semana seguinte, planejar os próximos passos concretos. E, muito importante, celebrar as pequenas vitórias. Reconhecer o progresso, por menor que seja. Isso dá clareza, mantém o ritmo e alimenta a motivação. Eu gosto dessa ideia de celebrar as pequenas vitórias. Muitas vezes a gente só foca no que falta fazer.
E quanto à rigidez? Sistemas muito rígidos parecem frágeis, né? Quebram fácil. É um ponto crucial, a flexibilidade. O sistema precisa ter folga, sabe? Precisa conseguir absorver o inesperado, porque ele vai acontecer. Deixar alguns espaços na agenda, não lotar 100% do tempo, ter planos B. Um sistema excessivamente rígido, sem margem de manobra, tende a quebrar na primeira turbulência. Aí gera frustração e abandono. A vida não é linear, o sistema também não pode ser. E a mentalidade. Como encarar aqueles dias em que as coisas não saem como a gente planejou? Acontece. Com foco no progresso, não na perfeição. É uma mudança de perspectiva poderosa. Em vez de ficar se chicoteando pelo que não foi feito, reconhecer e valorizar o que foi concluído. Cada passo, cada tarefa riscada da lista é um avanço. Adotar essa mentalidade mais compassiva ajuda a manter a motivação e a evitar aquela espiral de culpa que muitas vezes paralisa a gente. E por último, mas talvez o mais importante para a sustentabilidade disso tudo. Autoconsciência. Estar atento aos próprios sinais. O corpo e a mente avisam quando a gente está exagerando, quando o ritmo está insustentável, aquela sensação de estar sempre correndo, a irritabilidade constante, a dificuldade de concentração, são sinais. Sinais de que o sistema, ou a falta dele, pode estar nos levando ao limite, talvez perto de um burnout. Nessas horas, a coisa mais produtiva a fazer é parar. Respirar fundo, reavaliar. A nossa saúde e bem-estar são a base de qualquer produtividade. O sistema tem que nos apoiar, não nos destruir. Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, o que essa conversa sobre listas, tarefas, urgências e sistemas realmente significa na prática? Parece que vai muito além de simplesmente organizar papéis ou aplicativos, né? Sem dúvida. No fundo, gerenciar nossas tarefas de forma eficaz, como propõe a reflexão, não é sobre ter a lista mais longa com o maior número de itens riscados no final do dia. É sobre cultivar clareza e intenção, saber por que estamos fazendo o que estamos fazendo. É direcionar nossa energia, que é finita, é preciosa, para aquilo que realmente ressoa com nossos valores, com nossos objetivos maiores, com o tipo de vida e trabalho que a gente quer construir. É uma forma de resistir à tirania do urgente, que sempre tenta roubar a cena, e também à ilusão da ocupação constante, aquela que faz a gente se sentir produtivo só por estar ocupado, mesmo sem sair do lugar. E o que eu acho mais fascinante nessa perspectiva toda é que a maior alavanca de mudança talvez não esteja em encontrar o aplicativo perfeito ou a técnica de organização revolucionária. A coragem de deletar tarefas antigas sem culpa. A disciplina de adiar conscientemente o que não é prioridade agora. E talvez o mais difícil para muita gente, a assertividade para dizer não com firmeza, com clareza, e sem sentir que a gente está falhando ou sendo egoísta. Cada não bem colocado algo não essencial é, na verdade, um sim muito poderoso para aquilo que realmente importa. É uma perspectiva libertadora, né? Aceitar que não só não precisamos, como não podemos dar conta de tudo. Ninguém consegue. O objetivo final não é, e nem deveria ser, zerar a lista de tarefas. Aliás, como sugere o material, talvez fosse até meio entediante se a gente conseguisse. O verdadeiro objetivo é construir uma relação mais saudável, mais equilibrada, mais consciente com as nossas responsabilidades e as nossas aspirações. Exato. Usar a organização não como uma camisa de força ou um fim em si mesma, mas como uma ferramenta estratégica. Uma ferramenta para viver e trabalhar com mais propósito, mais foco e, quem sabe, menos estresse. É sobre retomar as rédeas do nosso tempo e da nossa energia, em vez de sermos constantemente levados pelas circunstâncias ou soterrados por listas intermináveis que mais paralisam do que ajudam. Fica então uma reflexão para quem nos ouve. Como anda essa relação com as próprias pendências? É mais uma parceria ou tá mais para um campo de batalha? E, pensando de forma bem prática, qual poderia ser um pequeno passo, talvez hoje mesmo, para construir uma relação mais intencional e menos estressante com essa lista? Talvez, olha que paradoxal,
a ação mais produtiva que se possa tomar agora não seja adicionar mais uma tarefa, mas sim identificar uma não tarefa, algo que possa ser conscientemente removido da lista, adiado sem culpa ou simplesmente não iniciado, justamente para abrir espaço mental e temporal para aquilo que realmente vai fazer a diferença. Essas ideias e provocações que compartilhamos aqui foram inspiradas por uma análise do conteúdo de uma edição da newsletter Desacelera e Avança. Para quem se interessou por essa forma de pensar a produtividade, o bem-estar e quer continuar explorando reflexões como essas, o link para conhecer e também para se inscrever na newsletter está disponível na descrição desta nossa conversa, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia nesta exploração. Esperamos que tenha sido útil e, quem sabe, inspirador para você. Até a próxima!